Olá, pessoal, boa noite. Sou Ariadne, fundadora e diretora de operações aqui dentro da iCare. Essa noite, mais uma vez aqui, a gente vai estar com um convidado super especial de uma empresa parceira da iCare, também muito especial e que foi uma empresa que a gente, né, buscou durante algum tempo uma parceria voltada para esse tipo de tema. O Diego ele vai conversar com a gente aqui, falar um pouquinho sobre o nosso tema principal da noite, que são os custos invisíveis da falta de manutenção, né, de equipamentos oftalmológicos, principalmente, né, claro. O Diego ele é coordenador técnico de toda a equipe de técnicos realmente que fazem as manutenções preventivas e corretivas ao redor do Brasil. A Seven é uma empresa que contempla, né, todo o Brasil aí dentro dessa questão de manutenções preventivas e corretivas. A gente, como gestores, né, e aí me coloco aqui como gestora de clínicas e de hospitais, a gente sabe a importância, né, dos nossos equipamentos de exames e de todos os equipamentos para fazer o hospital, a clínica rodar direitinho. E o Diego ele vai falar aqui um pouco com a gente sobre toda essa importância, sobre o quanto a gente acaba perdendo dinheiro, né, quando a gente não faz a manutenção, principalmente a manutenção preventiva. Eu tive uma experiência muito vasta aí com a parte de engenharia clínica na época aí de formação. E desde lá, desde quando não era apenas oftalmológica, né, a minha experiência, a gente via, né, o quanto um equipamento parado, né, ou quanto um equipamento mal calibrado também, né, pode gerar de dor de cabeça. E aí, Diego, fica à vontade, te apresenta aí para as pessoas. Vai ser um prazer tocar contigo aqui durante essa noite. Ô, Ariadne, muito obrigado. Realmente é uma satisfação enorme, né, estar participando desse momento e trazer, de fato, o que acontece no dia a dia, né, a realidade por trás dos bastidores ali na oftalmologia. E o que a gente vem realmente se deparando o tempo todo são problemas, né? Então, sou, repetindo novamente aqui, o Diego Teixeira, coordenador técnico da Seven Brasil. Hoje, inclusive, nós temos uma unidade em Brasília, Distrito Federal, e uma filial em Goiânia, assim como uma unidade em Tampa, na Flórida. E hoje eu estou atuando em todo o Brasil, monitorando e acompanhando todos esses problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que é sempre um grande desafio. E vai ser um prazer compartilhar todos esses pequenos detalhes, né, essas minúcias, mostrando um pouco desse processo dos bastidores. Perfeito. Diego, fica à vontade, compartilha a tua tela com a gente. O Diego vai dar uma pequena aulinha aqui, eu vou fazendo algumas interrupções para a gente ir conversando, vou colocando algumas perguntas também, e o público fiquem à vontade para colocarem as perguntas para a gente poder conversar e tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, tá bom? Legal. Bom, sobre o tema principal, né, são o custo invisível de negligenciar a manutenção, a gente está falando de perdas diretas e perdas indiretas. Perdas diretas, basicamente, é faturamento interrompido, né, custos com diagnósticos imprecisos, tempo de Diego, inatividade. Diego, só um ponto, desculpa te interromper. Você pode compartilhar a tela, tá? Ah, sim. Bom, pessoal, enquanto o Diego finaliza aí o compartilhamento, pronto, pronto. Enquanto o Diego finaliza o compartilhamento, acho que a gente quer deixar vocês bem à vontade nesse momento aqui para fazerem perguntas. A gente tem um espaço dedicado aqui às perguntas nesse formato aqui do nosso webinar. A gente tem um espaço dedicado às perguntas, então fiquem à vontade de jogar ali. A gente vai conversando um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação. Fica à vontade, Diego. Tudo certo? Tudo certo, tudo Exibiu certo. perfeito aí, né? Voltando, né, falando realmente sobre o custo invisível de negligenciar as manutenções, perdas diretas e indiretas. Quando eu digo de faturamento interrompido, é por conta desses pequenos problemas onde o equipamento para devido a uma falta de manutenção e essa perda direta
vai diretamente no faturamento. Então, aqui na empresa a gente sempre costuma usar um OCT, né, o tomógrafo de coerência óptica, como o principal equipamento da clínica. Quando ele para um dia, ele já traz um transtorno imenso, né? Então, esses problemas vêm, na grande maioria, vamos dizer ali que 80%, justamente pela falta de manutenção. Então, essas são as perdas diretas que acabam impactando realmente o faturamento da clínica. Além dos custos, né, o diagnóstico impreciso, então se você tem um equipamento descalibrado, o tempo de inatividade, que é um equipamento que entra para um modo inoperante, e para você ter um processo de manutenção, às vezes depende de um fornecedor, de um representante, então a agenda acaba sendo comprometida, né? Além de ter que depender de importação de peça, porque os equipamentos todos são importados e nem sempre tem peças disponíveis no mercado para poder corrigir imediatamente. Então, tudo isso acontece por conta de uma simples negligência realmente na manutenção, né? E as perdas indiretas, né, que é a reputação. Então, imagina, chega um paciente para fazer ali um exame e se depara com o equipamento quebrado, quebrou no dia mesmo que o paciente foi. Às vezes um paciente vem de uma cidade muito distante, que é muito comum isso, a gente atende muito o interior do país, e acontece que vem ali dos municípios, um paciente, sei lá, andou 200 quilômetros, 150 quilômetros, e já uma grande dificuldade para chegar na clínica, chega o equipamento quebrado, né? Então, assim, essas são as experiências negativas que tem para o paciente, além de ter um retrabalho, né? Não só para o paciente, que vai ter um custo adicional, para a própria clínica, né? Que disponibilizou aquele técnico de exames para fazer a agenda disponível. Então, gera todo um transtorno, onde lá atrás, se tivesse seguido ali o protocolo e os padrões que o fabricante recomenda, talvez evitaria todo esse problema, né? Então, esses são os impactos que acumulam silenciosamente a médio e longo prazo, tá? A primeira impressão é o que conta. Então, a gente sempre observa, né, como a gente tem rodado todo o Brasil, nós nos deparamos com clínicas mais antigas, com clínicas mais novas, né? Inclusive, a oftalmologia vem crescendo muito, né, nos últimos anos, em todo o mundo. Então, as clínicas novas têm surgindo junto com esse crescimento. Mas mesmo assim, dentro da oftalmologia tem até uma particularidade, né? Os equipamentos oftalmológicos nem sempre são todos novos. Então, como a tecnologia de cada equipamento elas permanece basicamente iguais a longos anos, a longas décadas, então você tem uma clínica nova, porém com equipamento não tão novo assim. E aí você se depara com a estética de equipamentos trincados, né, testeiras, queixeiras remendadas com fita adesiva, durex, muita sujeira visível, né, carenagem quebrada, estofamento rasgado. Então são percepções que o paciente já observa logo quando tem o primeiro contato, né? Esse contato não só descredibiliza ali talvez o potencial da clínica, que talvez que tenha feito um investimento muito alto e não se atentou nos mínimos detalhes, porque uma coisa é o equipamento funcionando, mas é uma coisa o equipamento funcionando com uma estética agradável, né, com um funcionamento adequado, com os periféricos e acessórios funcionando da forma correta, até mesmo para garantir a segurança dos pacientes. E isso acaba impactando em todo o cenário, né, gerando desconfiança na própria instituição. Isso aqui é um caso muito típico, tá? Essa é uma lente de um microscópio cirúrgico. No centro cirúrgico, como a lente do microscópio cirúrgico ela fica voltada para a parte, vamos dizer, inferior, né, onde o usuário, né, estamos falando aí do médico, ou talvez um auxiliar que acaba manuseando o equipamento, não enxerga o que tem na lente embaixo. E no meio das cirurgias, dos procedimentos, são alguns fluidos, alguns respingos, né, do próprio faco, que acaba soltando esses líquidos, ela vai espirrando na lente e vem trazendo esse acúmulo de sujeira. E esse acúmulo de sujeira, ao passar do tempo, se não for limpo com frequência, começa a ficar impregnado e gerando uma crosta dentro das lentes, perdendo o brilho antirreflexo, começando a criar até mesmo fungos, né? Porque o sistema óptico ele tem essa particularidade. Se você não faz uma limpeza técnica, se você não faz um ajuste adequado, um produto de antifúngico, que inclusive é o que nós atuamos ali, né, nas manutenções preventivas, esse é o resultado.
Então, essa foto é antes e depois de uma limpeza. E é muito comum isso. Então, eu me deparo em vários centros cirúrgicos com lentes mais ou menos com essa mesma situação. Também no centro cirúrgico, é um lugar muito específico e muito crítico, cidades litorâneas. Então, hoje no Brasil, o Nordeste, acho que 100% do Nordeste já visitou todas as cidades litorâneas. E o que mais acontece são fungos, né, devido à maresia e alta umidade, acúmulo de sujeira dentro dos equipamentos cirúrgicos. Por quê? É um ambiente muito fechado, os equipamentos têm um exaustor para poder estar fazendo o processo de arrefecimento, e nesse mecanismo de exaustão, ele acaba trazendo um pouco de sujeira para a parte interna do equipamento. Então, aliando aí com a umidade e com a sujeira que é extraída, às vezes, do próprio tecido que forra a maca, né, a roupa do paciente, isso tudo vai indo para dentro do microscópio. Então, quando a gente vai atuar para fazer a manutenção preventiva, nós nos deparamos com circuito mecânico enferrujado, cooler, que é o sistema de arrefecimento, todo entupido e obstruído por conta dessa sujeira. E se isso não é corrigido nas manutenções preventivas, não só o equipamento pode parar, porque pode gerar um superaquecimento, ele pode travar o sistema mecânico. Então, imagina, o médico vai utilizar ali a unidade óptica, a cabeça óptica ela tem todo um movimento muito sensível, né, que é um XY que a gente fala, para frente, para o lado, para cima e para baixo, e aí no momento desse a mecânica trava por conta de uma ferrugem, né, que está no motorzinho, que fica do outro lado do microscópio, e que poderia ter sido evitado. Então, sempre voltando a essa questão dos gastos e dos problemas invisíveis, né, que é o que acontece normalmente. Então, tem a oxidação dos componentes, das placas. No litoral, mais especificamente falando, inclusive uma recomendação que nós sempre orientamos os gestores, né, os administradores e até mesmo os próprios médicos, que os equipamentos eles permaneçam energizados, tá? Nunca desligar do no-break, sempre para manter o circuito eletrônico funcionando, mesmo que o equipamento desligado, ele precisa estar energizado. E isso já é um passo enorme para evitar a oxidação nos componentes principais, que são as placas eletrônicas. Então, isso, assim, é um dos problemas mais recorrentes que a gente sempre vem se deparando no litoral do país. Diego, deixa Sim, eu te interromper aqui nesse ponto. Achei surreal aquela imagem ali, um tanto quanto comprometedora, digamos assim. é muito feio, né? Porque imagina, isso aqui é dentro de um centro cirúrgico, entendeu? Exatamente, exatamente. Isso daí, não tenho dúvida que isso impacta a qualidade, a segurança do cuidado ali prestado ao paciente também, né? Acho que a gente tem que comentar sobre isso. Isso é muito importante. Imagina só um Sim, ambiente que tem que ser estéreo ali, um ambiente que tem que ser claro. seguro para aquele paciente. Realmente a gente não promovendo ali o cuidado adequado dos equipamentos que, além de serem super caros, né? Estão atuando ali para restaurar a visão do paciente e tudo mais. Desculpa. Como a falta de cuidado pode impactar não apenas a segurança do paciente ali, mas também até o cuidado que vai ser ofertado a ele, né? Então, bem, bem relevante essa imagem aqui. Sim, e teve alguns casos realmente no Brasil, né, de problemas bem, bem sérios por conta de infecção ali no procedimento cirúrgico. Então, não posso afirmar que foi algum fragmento desse que tenha caído ali, né, no olho, não tem como provar isso. Mas eu acredito, o que acontece? Existe uma resistência, é fato, né, porque assim, o microscópio cirúrgico está lá, está funcionando, a lâmpada está funcionando, a binocular você consegue visualizar corretamente, não tem nenhum tipo de sujeira aparente, e o equipamento não necessita de uma calibração específica. É claro, ele pode ter uma diplopia, né, que é a duplicidade da imagem, isso atrapalha na hora de visualizar. Tem a calibração do braço pantográfico, que é o movimento de elevação do braço para ter um conforto maior na hora de realizar a cirurgia. Então, como não exige
né, uma calibração como um OCT, né, que tem que estar calibrado, tem que estar dentro dos parâmetros de fábrica, talvez essa negligência acaba ficando realmente, né, deixando protelar e fazer a manutenção no dia que quebra. Então, o microscópio cirúrgico, eu tenho plena consciência que é um equipamento que tem que ser feito manutenção pelo menos a cada 12 meses. Isso é inevitável, não tem como fugir disso, porque senão se depara com uma situação como essa. Perfeito, perfeito. Pode prosseguir. Obrigada. A gente teve um episódio, foi no final do ano passado, que o cliente acabou perdendo o equipamento de aproximadamente R$ 300 mil, porque o sistema óptico foi completamente tomado por fungos, né, devido a um ambiente úmido. A sala ela era praticamente inadequada para a alocação dos equipamentos. Então, assim, ainda, né, sobre as regiões litorâneas, não necessariamente é o único lugar que dá problema com o sistema óptico. Então, se você tem uma sala que tem uma umidade, né, mais elevada ali, você acaba tendo esse comprometimento. Então, esse caso específico foi numa cidade histórica em Minas Gerais, São João del Rei, e onde tem aqueles casarões. O médico ele utilizou a clínica para fazer ali, usou a casa para fazer a sua clínica e disponibilizou uma sala que fica na parte do subsolo, né? Então, imagina um casarão de 300, sei lá, 400 anos e com as paredes muito robustas e um clima mais úmido. E aí nós nos deparamos com não só o sistema óptico, mas também o circuito eletrônico. E chegou um momento que o equipamento não teve mais recuperação por conta dessa falta de uma manutenção preventiva. E é um equipamento novo, relativamente, sei lá, 3 anos de uso. Então não era nem um equipamento de décadas, né? Um equipamento que tinha sido usado há apenas 3 anos. Então, assim, também observar essas salas, né? Hoje a Serve, inclusive, consegue até fazer uma consultoria mostrando todo o ambiente, né? Explorando ali o dimensionamento das salas. Acho que isso é um ponto muito crucial, principalmente nas clínicas novas que estão surgindo, né? E isso é um ponto muito importante para não perder o equipamento. A gente está falando de R$ 300 mil, né? Isso em apenas um equipamento. A arquitetura e a infraestrutura, que é o que acontece, que é um dos problemas mais comuns também. Não digo frequente, mas comum. Então, por exemplo, conhecimento técnico. O que significa isso, né? Desconhecer as exigências e a temperatura e umidade da ventilação necessária. Que é isso, né? Uma sala muito fechada, dentro de uma estrutura com parede mais robusta, já entender ali talvez até mesmo a arquitetura da própria casa ou do prédio, enfim. Isso tudo influencia, né? O dimensionamento adequado, que seria o quê? Hoje, é muito comum nas clínicas aproveitar o espaço o máximo possível para você fazer várias salas e vários consultórios. Só que existe um equipamento que é o campímetro. O campímetro ele tem que trabalhar dentro de uma sala totalmente escura. E essas salas, normalmente, elas são muito pequenas e chegando ao ponto de o médico ele disponibiliza a sala, coloca o equipamento, só que quando chega um cadeirante, não consegue nem se movimentar dentro da sala para poder fechar a porta para realizar o exame da forma adequada. Então, isso também vem de um processo de arquitetura, da infraestrutura, e esses erros acabam custando caro, porque às vezes ele tem que quebrar, ele vai ter que refazer a sala de uma clínica nova que acabou de reformar, que acabou de construir. Então, é sempre um custo por falta de um conhecimento específico que talvez nem o arquiteto tenha, né? Não posso nem culpar aqui o arquiteto, mas assim, trazendo para o lado das empresas que vêm no segmento, assim como a Seven, trazer essa consultoria para poder realmente mostrar como que é o dimensionamento do equipamento, como que são as mesas apropriadas para aquele equipamento, porque não é só o tamanho da sala, porque às vezes eu tenho uma sala adequada, mas eu peguei uma mesa que não é para o equipamento, e aí ela compromete esse espaço para entrar o paciente. Então tem tudo isso, sabe? Esses casos são cases reais. A gente já se deparou nos últimos 5 anos, principalmente. No ano passado, eu acho que eu peguei uns 2 casos desses,
Que aí o médico teve que ir para a parede, enfim. Teve um caso que teve que até colocar uma cortina para ampliar um pouco ali a sala, porque teve que remover a porta. Então, isso é um impeditivo que acaba realmente atrapalhando, dificultando a mobilidade dos pacientes pela falta de espaço. Então, Diego, eu vou pedir um tempo aqui para você, que a gente teve duas perguntas, eu acho que são pertinentes com esse sim, sim. aqui da tua apresentação. Legal. Primeira dúvida, se você está falando aí das cidades, de alguns lugares que vocês já foram e tudo mais que vocês já atendem, perguntaram aqui se vocês atendem cidades bem do interior. Sim, nossa, inclusive, acho que no meu mapa, 80% são as cidades, os menores municípios hoje do país. Já conheci tantas cidades que eu nem acreditava na existência, né? E é um prazer imenso, porque são nessas pequenas cidades que a Seven acaba abrindo um leque para outras cidades, né? Enfim, todos os municípios de forma geral. Então, sim, a gente atende todo o país, sem exceção de cidade, não é só capital, não é só litoral, é todo o país. Hoje, a única cidade o único estado que nós não chegamos foi em Roraima. O restante, todos os estados, a Seven já esteve presente. Legal. E um outro ponto que perguntaram aqui pra gente, vocês atendem todas as marcas de equipamentos? Boa pergunta. A Alcon, hoje no país, ela é uma empresa realmente muito exclusiva, tá? A Alcon é só com a Alcon e nenhuma outra empresa faz atendimento para eles. Hoje nós atendemos... A Seven eu posso considerar que nós somos multimarcas. Só que dentro das várias marcas, não são todos equipamentos, tá? E a gente pode, inclusive, trazer num outro momento, ou até mesmo acessar aqui o nosso time comercial para trazer todo o parque técnico que a gente atende. Mas as principais marcas hoje, como Zeiss, Topcon, Nidec, Canon, Tomei, Opto, que na oftalmologia tem uma vastidão de marcas, mas atendemos, sim, praticamente 80% de todos os equipamentos da oftalmologia. Perfeito, legal. E interessante saber que tem algumas que são mais desafiadoras aí na questão da exclusividade. Mas eu acredito que o parque tecnológico aí da maioria dos hospitais das clínicas também é bastante variado, né? Sim, Então, sim, sim. É porque, assim, como na oftalmologia realmente tem um leque muito abrangente, muito extenso de equipamentos, então você pega hoje a Topcon, né? A Topcon, ela fabrica OCT, retinógrafo, autorefrator, autotonômetro, topógrafo, biômetro, e cada marca também tem os mesmos equipamentos. Então, assim, eu tenho um oceano de equipamentos para poder trabalhar e o conceito de cada um deles acaba sendo o mesmo, né? O OCT tem a linha, o autorefrator acaba seguindo o mesmo formato. Aí, é claro, tem alguns equipamentos específicos que somente o representante oficial tem acesso. Hoje, inclusive, com a nossa base em Tampa, na Flórida, acabou facilitando e ampliando um pouco mais esse nosso leque de atendimento de equipamentos, porque a gente tem acesso a ferramentas, né, peças, inclusive, e treinamentos que vêm direto dos Estados Unidos. Então, isso facilita bastante o nosso time da assistência técnica. perfeito. Eu vou deixar você continuar aqui. Acabou de chegar uma outra pergunta, mas talvez você vá falar um pouquinho mais sobre isso e aí depois eu complemento. Legal. Bom, falando em software, né, que é o coração do equipamento. Aqui a gente trouxe sobre o valor oculto. Em diversos casos, o software custa metade do equipamento. Os erros críticos mais frequentes, médicos e técnicos não especializados formatam o equipamento, alteram o nome dos arquivos, pastas e acaba perdendo a calibração, banco de dados, desinstalam módulos de funcionamento sem saber, né, por conta de não ter o mínimo de conhecimento. O que acontece? Um equipamento, ele vem originalmente de fábrica com o nome do equipamento dentro do sistema operacional. Então, existe o equipamento, dentro do equipamento existe um computador.
com uma plataforma, um software que foi desenvolvido para aquele equipamento. Então, ele acaba se assimilando a um computador convencional. Ou seja, eu tenho um Windows dentro do equipamento, que é um Windows Embedded normalmente, e tem um sistema de comunicação entre o computador e a unidade ótica, que é um outro software que trabalha em conjunto com o sistema operacional do computador integrado. Então, quando chega na clínica e o médico precisa pegar esse equipamento e integrar no sistema de rede um técnico de TI, ou enfim, outro profissional da área da informática, por estar acostumado com o sistema Windows, com o sistema operacional que é familiarizado, né, dos computadores, eles replicam as mesmas formatações e configurações, e isso não pode. Então, quando você altera um nome de um computador desse, do equipamento, você perde totalmente todos os parâmetros de calibração. Isso quando o equipamento simplesmente nem liga mais. Então, acho que esse é um dos pontos muito críticos que a gente se depara assim, diariamente. Formatar equipamento que vem um software específico, vem uma licença específica para aquele equipamento. Então, quando você formata e entra em contato com a empresa para poder reinstalar o software, não é tão simples assim, por conta de toda essa, sabe, esses mínimos detalhes da licença, do arquivo de calibração. Então, às vezes, pede um arquivo de calibração e remotamente eu não consigo só reinstalar o software. Eu vou ter que ir até a unidade e é um custo, né, de deslocamento, hora técnica, para fazer a instalação do software, para calibrar o equipamento que já estava calibrado, foi só um problema no Windows, teve que formatar, perdeu tudo. Então, o software, por isso que eu digo, é o coração do equipamento e acaba sendo um valor oculto, né? Então, também faz parte da manutenção preventiva, porque hoje na Seven, principalmente, dentro dos nossos clientes de contratos, nós temos uma base de dados, onde a gente tem ali o banco de dados que é salvo periodicamente, claro, tem um intervalo, não é mensalmente que a gente faz isso, mas se daqui uma semana, daqui um mês perdeu, nós temos um histórico recente para que ele não fique desassistido e perca todos os seus exames, né, que vêm talvez de alguns anos, servindo como base para poder servir, né, de controle e diagnóstico dos seus pacientes e acompanhamento de progressão, análise e tudo mais. Então, o software é um item que também tem que se observar muito. A falta de treinamento, o custo da ineficiência. Um exemplo, eu gosto sempre de frisar o OCT porque, vamos dizer que é um equipamento hoje de um high ticket, né? Você tem um valor mais agregado para poder estar realizando os exames diariamente. Então, se eu tenho um equipamento hoje que ele é capaz de realizar 20 exames por dia, por conta de uma equipe não capacitada, não preparada e que não tem o domínio específico daquele equipamento, esse equipamento, nas mãos desse profissional, ele vai fazer 5 exames por dia. A gente não pode nem culpar o paciente, porque acontece muito, o paciente mais idoso, né, tem uma dificuldade de fazer o posicionamento nos equipamentos, né, de tentar ali fazer com que abra o olho da forma correta, enfim, tudo isso a gente sabe das deficiências na hora de conduzir. Mas o equipamento, com um técnico bem treinado, com um auxiliar conduzindo e sabendo dominar 100% o equipamento, ele consegue produzir muito mais. Então, de 20 eu caio para 5 e eu tenho perda de 75% de faturamento. Então, isso influencia e muito, principalmente no ACT, como eu disse, que é um high ticket. Né? Perda diária de 15 exames, imagina isso multiplicando por semana, por mês, por ano, o impacto que isso não causa numa clínica ou hospital. Então, acho que esse é um ponto muito importante para você observar. Sabotadores da clínica. Secretários sem treinamento, né? Como eu disse agora há pouco, capturas incorretas de imagem, que comprometem o diagnóstico. Inclusive, acho que, se duvidar, recebemos pelo menos uns 10 chamados por dia desse problema. Autorefrator e autotonômetro. Os dois equipamentos, eles têm um dispositivo, que é um joystick, para você fazer a captura automática. Que ele vem de fábrica dessa forma, porque ele tem uma distância correta para fazer a leitura, a captura e trazer um diagnóstico. Esses dois equipamentos são equipamentos de pré-exames, ou seja, o paciente faz um pré-exame para que o médico dentro do consultório faça o ajuste fino dentro do seu refrator mecânico e no tonômetro de aplanação para
trazer mais celeridade no atendimento. Só que, na hora do técnico de exames, lá na recepção, vai utilizar o autorrefrator e o autotonômetro e ele a pressiona manualmente por conta da velocidade ali, a gente entende isso porque a correria nas clínicas assim, 40, 60 pacientes por dia, realmente o ritmo é muito intenso. E a técnica de exame, às vezes, não tem ali, não digo nem paciência, né, mas o time para poder esperar o equipamento fazer a captura automática. E o que acontece? Ele traz o diagnóstico, o resultado impreciso, manda para o consultório, o médico coloca a informação no refrator mecânico de acordo com aquele pré-exame que veio errado, e aí ele vai ter que fazer esse ajuste fino mais demorado. Ou seja, a ideia que era para antecipar e acelerar o atendimento no pré-exame foi por água abaixo, por conta de uma simples falha na hora de manusear o equipamento. Então, não pode avançar demais o equipamento, não pode recuar demais, não pode pressionar fora do ponto que o equipamento exige. E aí tem um outro detalhe que isso também influencia na manutenção preventiva, porque se o técnico de exame está fazendo isso no manual, porque o equipamento não dispara automaticamente, significa que o equipamento está com alguma obstrução no sistema óptico que impede os LEDs de aferição e medição realizar a captura automática. Então, acho que esse é o principal erro que a gente se depara todos os dias aqui. E, como eu disse, técnicos não especializados, né, profissionais de TI generalistas, né, que fazem todas essas interferências nos equipamentos e traz todo esse transtorno. Equipamento parado. Oh, desculpa. Vou fazer uma pergunta aqui, juntando, talvez você vai comentar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas foi uma pergunta que chegou aqui para a gente. É uma coisa crítica que eu já escutei, já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei isso daqui. Uhum. Muitos clientes, e clientes nossos, enfim, pessoas que a gente já conversou anteriormente, acreditam realmente que a manutenção preventiva é cara demais, né? Ter um contrato de manutenção preventiva é caro, né? E aí chegou aqui essa pergunta de que clínicas pequenas não precisam de manutenção preventiva. E aí, isso é um mito? Isso não é? É caro? Não é? É importante? Não é? Você falou aí muito sobre a questão da manutenção preventiva agora, né? Sobre o custo dessa mal calibragem do equipamento, e tudo mais, mas não apenas isso, né, mas de outras situações que podem ocorrer. E aí, o que você acha? Não por ser uma empresa, né, voltada para manutenção, né, inclusive estamos aí há 16 anos acompanhando vários casos, para mim ainda é um mito. Né? O que é caro? Né? Como eu disse minutos atrás, quando o equipamento para e você tem que fazer um investimento, até falando sobre as cidades, né, as cidades mais distantes, talvez distante de um centro urbano, de um aeroporto, e que você depende de uma empresa, talvez que tenha que vir de São Paulo, enfim, de qualquer outra capital do país. Só o deslocamento já trouxe um prejuízo absurdo, que ele é 3 vezes maior que o custo que você gastaria em apenas 12 meses de manutenção para aquele equipamento. Então, assim, a manutenção preventiva ela é necessária, é uma recomendação do fabricante. O fabricante ele ele sugere que a cada 12 meses os equipamentos passem por uma intervenção preventiva. Voltando a falar do OCT. O OCT ele tem todo um sistema elétrico e eletrônico onde o equipamento ele passa o primeiro ano, ele passa o segundo ano e o terceiro ano sem calibrar. O que acontece? Ele precisa trabalhar dentro de um range de calibração, onde ele tem uma escala de medição. E se esse range ele começa a cair por conta da falta de ajuste, que é realizado nas preventivas, o equipamento, pelo software, ele começa a fazer uma compensação. E essa compensação, o que é? Ele vai ampliar o poder do sinal, ele vai trazer mais desgaste para o sistema óptico do equipamento e, consequentemente, para as peças. É muito comum você chegar aqui com um espectrômetro, que é também o coração do equipamento, que é uma cápsula por onde passa o laser, ele reflete no espelho e ele vai para o sistema óptico para fazer a captura do exame.
Quando o equipamento não é calibrado por 1, 2, 3 anos, automaticamente começa a acontecer isso. Infelizmente, eu acabei não trazendo aqui, eu posso mostrar em algum outro momento, ou até mesmo vocês acionarem aqui a nossa empresa, um espelho que fica dentro do espectrômetro, mostrar como que ele é agredido pelo laser. E uma vez que esse espelho é comprometido, não tem mais o que fazer. O equipamento, ele é perdido, porque o espectrômetro, ele custa de 60 a 80 mil reais. Isso num equipamento que custa 100, 120 mil reais. Então, a manutenção preventiva, ela é importante, sim. As clínicas pequenas, a gente entende, sim, que tem a questão do faturamento, mas, por exemplo, a gente fala hoje muito de celeridade no atendimento. Autorrefrator, autonômetro, o próprio microscópio cirúrgico, que é, vamos dizer ali, o carro-chefe que faz movimentar a entrada dos consultórios, as cirurgias que movimenta toda a estrutura da clínica, isso precisa estar sempre com a manutenção em dia. Autorrefrator, principalmente, para não ter essa divergência, o microscópio, por não ter essa sujeira que pode trazer um prejuízo muito maior, né, na qualidade e talvez interferindo ali no próprio paciente. Então, assim, a manutenção preventiva ela não é cara. Ainda mais você fazendo um plano de contrato. O que acontece? Eu tenho um valor hoje que eu pago na manutenção preventivo no equipamento. Eu posso contratar a empresa para fazer avulso, que é atender apenas uma vez, você tem a garantia de 90 dias, ou você tem a opção de fazer um contrato onde você pode pegar o mesmo valor e dividir por 12 meses, que é a vigência do contrato. Então, suponhamos, vou chutar um valor qualquer aqui. A manutenção preventiva de um equipamento que custa 3 mil reais. Né? Eu tenho a opção de pagar, o técnico vai lá, faz a manutenção, a gente dá os 3 meses de garantia, ou você tem a opção de fazer um contrato desse mesmo equipamento, você vai pagar os mesmos 3 mil reais, porém no formato de contrato, onde o contrato te dá abertura de chamados ilimitados, acesso remoto ilimitado, visitas programadas, tudo isso dividindo em 12 meses. Então, pego os 3 mil reais e divido por mês, que é a parcela que eu tenho recorrente a cada mês. Então, assim, é uma segurança. Inclusive, aqui na série, a gente fala que o contrato de manutenção hoje é um funcionário que você não vai pagar férias, não vai pagar 13º, é um salário extra que você tem na sua clínica, que vai cuidar de todo o parque técnico, que vai cuidar de toda a documentação, que vai cuidar da periodicidade das manutenções dos equipamentos, até mesmo para que a clínica, né, se preocupe com um bem maior, que são os pacientes. E a SEVI entra atuando na organização e controle de todo o processo de manutenção. Desculpa. Bom, prevenção negligenciada. Estão me ouvindo bem, Ariadne? Sim, tá ótimo, tá ótimo. A falta de manutenção preventiva, OCT e laser com baixa performance, foi justamente o que eu acabei de falar agora, que é onde tem essa compensação, ela automaticamente acaba agredindo todo o componente, todos os componentes, interferômetro, espectrômetro, SLD, LS, LO, é uma linguagem mais técnica, né? Mas eu acho que quem médico que está aqui na live, com certeza já deve ter ouvido falar em algum momento dessas peças que ou elas danificam, ou elas perdem a calibração, ou simplesmente não fazem mais ali o ajuste que deveria fazer, que é a função dessa peça. Então, essa autocompensação ela é muito agressiva, né? Então, essa obsolescência prematura do equipamento, ela chega daí até 4 anos, se não fizer uma manutenção preventiva. Quando a calibração é adiada por anos, o resultado é sempre o mesmo, né? Os gastos emergenciais, que eu disse, você vai ter um custo de deslocamento, você tem uma hora técnica maior, além de disponibilidade de agenda. Tá? Então, se hoje, por exemplo, aqui na SEVEN, não tem mais agenda para o final do ano. Agora, a agenda somente em janeiro. Então, imagina, tem uma clínica que está fechando o ano, mutirão, equipamento parou. O que acontece? Várias empresas hoje não têm mais agenda. Então, ainda tem que depender de uma agenda disponível para a clínica. Então, isso também é um custo, é um gasto emergencial. Então, esses prazos realmente, deixando o equipamento parado, impacta diretamente no faturamento da clínica. Prejuízo silencioso,
é a obsolescência programada, né? A prática do mercado hoje, elas condenam os equipamentos para incentivar a compra de novos, mesmo quando pode ser restaurados. Como eu disse no início da live, a tecnologia dos equipamentos, elas praticamente não mudaram, né? O que que muda? Muda ali um sistema operacional, muda o desempenho, velocidade, mas a tecnologia, o diagnóstico, o resultado, porque eu sempre friso muito no OCT. O banco normativo do OCT, que é um banco normativo que ele é utilizado em todos os OCTs, ele é único. Então, a mesma tecnologia que surgiu lá em 92 e a mesma que vem nos equipamentos que são lançados recentemente, o banco normativo ele acaba sendo o mesmo. Então, assim, quando você aciona um representante oficial da marca, que são poucos no país, eles já condenam o equipamento por conta da obsolescência natural, né? Eles acabam descontinuando o equipamento no mercado e meio que induzindo ali, talvez, a incentivar uma compra de um novo. Nem sempre precisa. Então, se você tem um equipamento hoje que custa 60, 80, 100 mil reais, por conta de um problema que é fácil de recuperar, é fácil de restaurar, você evita ter que gastar 200 mil reais a mais para comprar um equipamento novo, né, que vai te trazer ali o mesmo diagnóstico, os mesmos resultados. Então, a manutenção hoje realmente ela auxilia e acaba trazendo mais segurança para os médicos. Como eu disse, a recomendação dos fabricantes é a cada 12 meses. Isso é uma prática muito comum, mas no Brasil e no mundo acredito que ninguém segue, né, essa periodicidade. Diferente dos nossos clientes de contrato, que assim, nós temos um compromisso de a cada 12 meses passar pelo equipamento para fazer essa preventiva. E o interessante hoje da SEB, é até curioso, eu gosto de estar compartilhando. Então eu pego uma clínica em Recife, por exemplo, que tem 50 equipamentos. Então nós pegamos esses 50 equipamentos, desmembramos dentro dos 12 meses e acaba fazendo visitas programadas a cada 2, 3 meses na região e fazendo parte desse parque técnico para fazer essa rotatividade. Então a gente pega os equipamentos mais críticos no início de um contrato, faz a manutenção preventiva de todos eles e depois vai só fazendo ali o acompanhamento e manutenção desses equipamentos. Então, assim, ignorar essa recomendação acaba resultando em redução significativa da vida útil do equipamento, risco elevado de falhas críticas, perda financeira acumulada, dependência de verba emergencial, né, para acabar suprindo e investindo nessas manutenções. Como a Seven pode proteger o seu investimento? Então, nós temos hoje a consultoria especializada, adequando a infraestrutura e ambientes, treinamento de equipe, ou seja, a capacitação da equipe para o manuseio dos equipamentos, as preventivas programadas, que é o calendário estruturado para evitar as paradas, diagnóstico de performance, avaliação completa para identificar os problemas antes que eles se tornem críticos. Então, a preventiva basicamente é essa função. Então, ainda gosto de frisar que a manutenção preventiva é sim importante. Ela não é cara e ela é uma proteção e segurança para te trazer mais rentabilidade e mais vida útil em todo o seu equipamento, além de todo o comprometimento e satisfação para os pacientes. Equipamento parado é dinheiro parado. 100%. Vou até fazer essa intromissão, a gente colocou aqui um slide nosso também, sobre, né, o conhecimento aqui é poder, vocês fazem treinamento. Dentro do iCare BI, a gente tem uma plataforma de educação chamada iCare Academy. E aí, pessoal, lá a gente tem treinamentos a respeito de manuseio de equipamentos também. Em breve, novas parcerias aí com a Seven. A gente vai ter mais conteúdos de valor a respeito disso. Então, isso é bem relevante para a gente mesmo. E aqui, como plataforma que visa, né, trazer cada vez mais conhecimento e valor para os nossos clientes e que somos focados em oftalmologia, como a Seven também a gente realmente quer entregar um conteúdo bacana para vocês aqui, de conhecimento que faz sentido, e a gente faz isso hoje
a todo momento com o iCare Academy e com os nossos webinários aqui de tempos em tempos, pelo menos 2 a cada mês, para que a gente entregue para vocês conteúdos bacanas. Diego, deixa eu falar com você aqui, antes da gente Claro. caminhar aqui para a nossa finalização. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, Opa, vamos lá. e Aguardo aí perguntas. acho que você, inclusive, tem uma aqui que você falou no meio do caminho, na sua apresentação, que, na sua visão, qual equipamento de oftalmologia traz o maior impacto financeiro quando fica parado e por quê, né? E aí, enfim, deve existir. Você falou aí um durante a sua apresentação bastante, mas acho que é válido não só esse, mas o Sim. segundo também. Uhum. Os principais hoje eu considero o biômetro de não contato, que é o equipamento que faz o cálculo da lente intraocular. Então, uma vez esse equipamento parado, você automaticamente não consegue fazer os cálculos da lente que vai para a cirurgia. Então, se eu não faço o cálculo da lente, eu não tenho a cirurgia. Então, eu vou parar duas situações. Eu parei o exame e parei a minha cirurgia. E o impacto financeiro desses dois equipamentos parados é terrível, porque impacta muito e muito nas clínicas. Biômetro de não contato. Não só o problema de estar com o equipamento parado para impactar no financeiro, mas uma vez que eu tenho o equipamento parado e o paciente bate na porta da clínica e não tem essa opção, e ele vai para uma outra clínica, o que acontece? A outra clínica está funcionando e tem outros equipamentos para que ele não só faça aquele que ele iria fazer, ele vai fazer outros e, na grande maioria dos casos, esse paciente não retorna mais para a clínica. Então, assim, o biômetro de não contato, o OCT, um campímetro, né, que é um equipamento essencial ali para glaucoma, para análise de progressão, ele tem que ser realizado sempre na mesma clínica. Então, o paciente ele foi uma vez, ele foi a segunda vez, e na terceira o equipamento quebrou e ele vai ter que ir para uma terceira clínica, ele já não consegue mais fazer análise da progressão da doença do paciente. Então, isso é uma perda inestimável, sabe? Então, assim, são equipamentos muito cruciais para o funcionamento das clínicas. Concordo 100% com você. Essa perda da fidelização do paciente é muito relevante, né? Imagina só perder para a clínica vizinhas porque você está com o equipamento parado, ninguém merece. Então, Exatamente. acho que é muito importante isso aí mesmo. A gente teve mais algumas outras perguntas aqui, ó. Vou fazer para ti. Na avaliação de equipamentos médicos, quais sinais técnicos são frequentemente negligenciados pelas equipes e que acabam gerando danos maiores no longo prazo? Interessante. Bom, se depara basicamente com ruídos, tá? Ruídos ali. Porque assim, o que acontece muito? A gente só recebe um chamado quando o equipamento para, mas os sinais eles já começam a aparecer muito antes. Retinógrafo. Retinógrafo é muito comum isso. Não que o equipamento para, mas você não consegue fazer mais imagens de boa qualidade. Quando as imagens começam a apresentar manchas muito brancas ou manchas escuras, significa que o equipamento está começando a acumular sujeira no sistema óptico. E isso eu consigo ver diariamente. Então, o técnico de exames preparado, né, capacitado, entendendo o que ele está fazendo e orientado para que quando aparecer essas manchas, ele deve acionar imediatamente uma assistência técnica, resolve de imediato. Só que não. Então, nos casos onde faz a foto da retina e aparece uma mancha muito branca, né, uma borda muito com sombras, umas manchas pretas, tudo isso já é um indício que o equipamento ele vai parar. Então, isso acaba sendo negligenciado, passa desapercebido. E são problemas simples de se resolver que o próprio técnico que está operando o equipamento resolve para que não possa impactar na clínica. Então, eu acho que esse é o principal equipamento que a gente se depara com problemas que já surgem no dia a dia, mas eles vão sendo negligenciados até chegar um momento que não consegue fazer mais nenhuma foto. Só aparece um vulto e a retina, que é a principal imagem, não aparece mais no equipamento. Total. E a gente tem mais uma pergunta ainda com esse seu ponto de vista aí mais técnico também, né? No seu ponto de vista técnico,
Quais são os maiores vilões ocultos que aumentam o custo invisível? É a falha humana? É a ausência de calibração? É o uso incorreto? Ou são as peças desgastadas? Olha, é uma pergunta que elas se conectam, né? Porque assim, as peças desgastadas elas vêm de uma falta de uma manutenção. Então, como eu citei, o espelho que começou a ficar sendo agredido por conta do laser, não foi calibrado. Essa falha automaticamente vem do processo do equipamento descalibrado, né? Então, acho que a falta da manutenção hoje é o principal ponto. Não tem como discutir e negar que isso impacta diretamente, sabe? Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que realmente esse é o ponto crucial. Concordo. A gente teve mais duas perguntas aqui, a última eu vou deixar para o finalzinho aqui, que eu também vou contribuir. Essa aqui é um pouco mais complexa, não sei se vocês têm algum benchmark dentro da Seven sobre isso, mas se existe algum benchmark de quantas horas mês o equipamento oftalmológico deveria estar disponível. Né? Acho que no final das contas, todo o tempo que o hospital está funcionando, ela deveria estar disponível, né? Sim, com certeza, com certeza. É. Talvez não possa te dar uma resposta realmente fidedigna, mas sim, acho que é full time, vamos dizer assim. Total. E aí, para finalizar aqui a nossa. Você tem mais algum ponto para trazer na sua apresentação? Só voltando um pouquinho para finalizar essa última, penúltima pergunta, sobre o manuseio, né? Eu não posso considerar também que o manuseio pode quebrar o equipamento, mas ele influencia muito. O que é o manuseio? Então, é muito comum os equipamentos que são muito portáteis, que é uma observação que eu trago para todos vocês, e é um dos grandes problemas que a gente se depara aí também no nosso dia a dia, sondas de ultrassom, biômetro e paquímetros de contato. Então, é uma espécie de uma caneta, né, que vem com uma sonda que conecta no, uma conexão que conecta no console e você vem com a peça e leva até o paciente. Esse manuseio, ele tem que ser muito delicado, tá? Existe o processo de você manusear e ir até o paciente, existe o processo de você guardar a sonda de volta no lugar, no equipamento, no console, mas existe a forma de você condicionar esse equipamento na mesa. Então já me deparei com um caso que foi até engraçado assim, porque eu entrei numa clínica na sala de exames e estava o ultrassom, o biômetro de contato e o paquímetro. E as sondas elas estavam quase segurando a porta. Então ele entra e fecha com fios segurando. Aí eu, meu Deus, vai quebrar isso aqui. Na próxima vez que fechar a porta vai quebrar. E uma sonda é o preço, é o valor do equipamento. Então um equipamento hoje que custa R$ 40.000, a sonda custa R$ 35.000. Então, se não tiver esse cuidado de alocar da forma correta, né, posicionar ali, deixar cair, caiu, quebrou a ponta, perdeu o equipamento. Então, assim, talvez esse manuseio eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E, inclusive, tem clínicas que nem o técnico de exames faz, o próprio médico utiliza por conta desse equipamento ser muito sensível. Então, acho que só incluindo um pouquinho da resposta dessa penúltima pergunta. Perfeito. E a nossa última pergunta da noite aqui para a gente finalizar, e bem importante, perguntaram aqui para a gente se a gente vai ter condições especiais para quem é cliente da iCare. E vou falar para vocês que a gente está conversando sobre isso. A gente vai fazer sim condições diferentes aí para os clientes iCare. Nosso objetivo, obviamente, é que vocês, como clientes iCare e os futuros clientes iCare, tenham acesso, obviamente, a serviços que são qualificados, que a gente também fez a curadoria também aqui do parceiro. A gente está conversando bastante aqui, Seven iCare, para a gente trazer novidades aí ao longo do ano de 2026. Vai ser um grande prazer. Diego, muito Maravilha. obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disponibilidade em dar essa aula aqui com a gente também. Pessoal, obrigada a todo mundo que esteve aqui presente.
durante essa noite conosco. Essa gravação vai ficar prontinha para vocês, disponibilizada aí, disponível nas nossas plataformas, tanto no YouTube quanto dentro do sistema também para os nossos clientes. Então, vai ser um prazer ter vocês também comentando sobre essa aula que vai ficar gravada. Diego, obrigada. Quiser fazer sua despedida também, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, né, em nome da Seven Brasil, com certeza é uma satisfação enorme estar contribuindo, né, trazendo aí os bastidores do nosso cotidiano, né, esses desafios que a gente enfrenta no país inteiro. Somos muito felizes, gratos por nos receberem de braços abertos, agradecer a todos os médicos e dizer que estamos de portas abertas, tá? A gente, inclusive, agora no final do ano, plantão na Seven, no momento ali de final de ano, sempre as clínicas acabam parando para fazerem o seu descanso. A Seven, se precisar de algum suporte, a gente vai ter uma equipe de plantão para atender todos vocês. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. De verdade, espero ver vocês logo em breve, numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Diego. Obrigada, Seven, pela participação. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, pelas perguntas também. E uma boa noite para todo mundo. Boa Até noite. mais. Até.